A petição pública lançada no site change.org solicitando a abertura de um processo de impeachment contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, ultrapassou 1 milhão de assinaturas na manhã de ontem. O abaixo-assinado inclui, abre aspas, uma denúncia por crime de responsabilidade contra o magistrado endereçada ao presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Essa troca de mensagens entre o Moraes e os seus assessores, eu vou usar a palavra assessores certo. Aqui, tá? Vocês sabem qual é a palavra? Que eles mesmos usaram. Então, essa troca de mensagens me faz lembrar muito as trocas de mensagens entre o Stalin, o Andrei Vitinsky e o Lavrent Beria, nos anos 30, na Rússia. Faz lembrar, você sabe que eu sou um estudioso da Revolução Russa, né? Então eu conheço por dentro essa história dos processos de Moscou. E as mensagens que eles trocavam por circulares, naquela época não tinha WhatsApp, né? Era por circulares mesmo assim, eles anotavam tudo isso. E assim, havia uma construção de mentiras. Uma construção e um apego aos detalhes, havia um apego aos detalhes das mentiras, entendeu? E que era muito, muito interessante. O Stalin ficava muito bravo quando algo não seguia o roteiro que ele havia determinado, né, para o Vyshinsky. E, na verdade, a frase mostre-me o homem que eu lhe mostro o crime, né, que eu lhe mostro o seu crime. Mostre-me o homem que eu lhe mostro o crime. Essa frase não é do Beria, como foi. Poderia ter sido dita pelo Beria, mas não foi. Foi dita pelo Andrei Vyshinsky, que era o procurador-geral. E o Andrei Vyshinsky me faz lembrar muito o Alexandre de Moraes. Já escrevi sobre isso aqui, inclusive. Porque ele tinha essa função múltipla. Ele era o investigador, ele era o promotor e ele era o juiz. E muitas vezes ele era vítima também, porque falava-se assim, em atentados contra os membros do Partido Comunista. Então, era muito parecido. Por favor, pesquisem sobre Andrei Vitinsky, que foi o procurador-geral da União Soviética nos anos 30, foi o grande artífice do terror comunista nos anos 30. Vejam como o Andrei Vyshinsky faz lembrar o Alexandre de Moraes. É uma coisa espantosa. É aquela história, gente, conheçam a história. Aquela frase do filósofo George Santayana. Aqueles que não conhecem a história estão condenados a repeti-la. Então, procurem conhecer a história do Andrei Vitinsky e vejam que ela está se repetindo no nosso país hoje. Ela está se repetindo, o mesmo ritual está se repetindo no nosso país hoje. O mesmo modus operandi. O Olavo de Carvalho dizia que os processos de Moscou, eles são a forma mentis, ele usava essa outra expressão latina, a forma mentis da esquerda moderna. A esquerda opera com aquela forma mentis, né, com aquelas feições, né? Os processos de Moscou moldaram o comportamento da esquerda contemporânea. Até hoje. Os processos de Moscou. E nos processos de Moscou havia isso. Não havia direito de defesa para ninguém. Não havia direito de defesa para nenhum dos acusados. Os acusados eram obrigados a confessar crimes inexistentes, eram obrigados a bajular os seus acusadores, a fazer elogios aos seus acusadores. E é isso que acontece aqui no Brasil também. Diversos presos aí do 8 de janeiro saíram, né, elogiando Alexandre de Moraes. Entendeu? Pessoas que passaram um tempo presas injustamente, saíram elogiando o Alexandre de Moraes. E
sendo obrigadas a sustentar as narrativas do Alexandre de Moraes. Aquela cena da prisão. Tudo que passou pelo... Oi? Aquela cena da prisão em que aplaudiram. As pessoas sendo obrigadas, né, a aplaudir o Alexandre de Moraes. Isso foi dito com júbilo, tá? Pela Rosa Weber, né, já quase esqueci já dela, mas agora lembrei, né? A Rosa Weber, né? Ela disse... Aquela que deixou aquele legado da morte? O legado da morte, né? Aquela ADPF do aborto, né? Deixou esse legado. Fez questão de deixar fez questão de deixar o seu voto pelo assassinato de crianças no ventre. Então, essa mesma ministra, ela disse que o Alexandre de Moraes, ela presenciou o Alexandre de Moraes sendo aplaudido pelos presos do 8 de janeiro. Ô Rosa, diz uma coisa aqui. Aqueles presos lá tinham opção? Né? Eles tinham uma opção? Eles tinham a liberdade de não aplaudir? Eles tinham a liberdade de não aplaudir o Alexandre de Moraes? Olha, é constrangedor. É constrangedor o que esse pessoal está fazendo com o Brasil. E vejam, tudo que passou pelo gabinete do Alexandre de Moraes tem que ser anulado. Sim. Anulado. E é preciso que, no 7 de setembro, é preciso que as pessoas digam isso, que subam ao palanque lá na Avenida Paulista e digam isso. Tá? Não basta encerrar o inquérito das fake news. Não basta encerrar o inquérito das milícias digitais. É preciso anular todas as condenações decorrentes desses inquéritos ilegais. É preciso indenizar todas as vítimas desses processos, desses inquéritos ilegais. É preciso anular todas as decisões relacionadas ao 8 de janeiro. É preciso libertar essas pessoas. Eu nem falo de anistia, porque anistia é o seguinte, anistia é quando alguém cometeu um crime, tá? E é anistiado, ou seja, é perdoado por aquele crime, deixa de, entende, ser punido por aquele crime. Não é anistia, é anulação dos processos. Que anistia foi, sabe para quem? Para terrorista dos anos 70, para terrorista de esquerda, para gente que jogou bomba, gente que matou, entende? Essa era a anistia, tá? E para os dois lados, hein? A anistia seria para os dois lados, porque eu me lembro, eu era criança, mas eu me lembro que a gente passava na rua e tinha alguns adesivos, assim, nos carros, ou até outdoors, tal. Veja só, né? Na época da ditadura militar, tinha outdoor da oposição. Estava lá, anistia ampla, geral e irrestrita. O que é isso? Anistia ampla, geral e irrestrita, ou seja, é para todo mundo, inclusive para torturador do regime militar. Entendeu? Inclusive para os crimes que foram cometidos pela ditadura militar. Valia para eles também, mas quando o PT chegou ao poder, resolveu que não. Não pode. Aliás, não foi o PT, né? Já no governo do PSDB, já começou essa palhaçada. Entendeu? Ah, não. A anistia só para os nossos. Anistia só para a esquerda. Para a direita, não. Para a direita não tem anistia. Tá? Eles próprios falaram isso quando teve o 8 de janeiro, sem anistia. Mas, na verdade, eles querem dizer o seguinte, sem perdão. Porque o crime que essas pessoas cometeram o 8 de janeiro, foi o seguinte, não ser de esquerda, não apoiar o regime, não aceitar o golpe revolucionário que foi dado contra o Brasil. Essas pessoas não aceitavam isso. Então, esse foi o crime dessas pessoas. Não aceitar o golpe revolucionário. Na verdade, muitas daquelas pessoas sonhavam com o quê? Com um contragolpe. Mas não tinham absolutamente meios para realizá-lo.
eram pessoas desarmadas, estavam ali com a Bíblia na mão, com a bandeira nacional na mão, pessoas absolutamente desarmadas que num domingo, sem expediente, resolveram invadir, né, os prédios. Aliás, nem iriam invadir, porque durante 10 anos houve manifestações da direita, nenhuma vidraça foi quebrada. O que aconteceu? Os prédios foram invadidos, não se sabe, ou porque as câmeras do Flávio Dino desapareceram, a gente não sabe, né, quem realmente entrou ali nos prédios, né, a gente não sabe quem entrou primeiro nos prédios, e as pessoas fugiram, quando viram bomba de gás lacrimogêneo e tudo mais, fugiram para dentro dos prédios, e aí foram aprisionadas. Foram traídas por aqueles que haviam prometido defendê-las, tá? Pelos militares que haviam prometido defendê-las. Então, essas pessoas foram traídas. Isso tem um nome técnico, é a perfídia. Tá? E existe um círculo do inferno de Dante, um círculo do inferno que está reservado para esses traidores. Tem um círculo. É o 9º círculo do inferno de Dante, do inferno. O 9º círculo do inferno está reservado para quem? Para os traidores, para aqueles que traem os próprios hóspedes, aqueles que estão sob a sua proteção. Então é isso. Tudo tem que ser anulado. Tudo tem que ser anulado. Anulação já. Isso tem que ser um mote para o 7 de setembro agora. Anulação já. Não é anistia. Não é anistia. É a palavra é anulação. Anulação já. E liberdade já para todos os presos do 8 de janeiro.